Boa noite aos meus alunos de modelos de gestão. Aliás, este nosso conteúdo bastante pertinente ao momento que nós vivemos hoje, não apenas no aspecto clínico, médico da patologia que é o coronavírus, mas também na nossa capacidade de lidar com os interpérios, na capacidade de criar alternativas, de conciliar objetivos, metas, estratégias. E a nossa decisão por suspensão das aulas presenciais, inicialmente por essa semana, me fazem gravar esse vídeo para vocês, meus queridos alunos. Somos e vivemos num momento muito tecnológico, a geração de vocês é absolutamente digital. Então, eu acredito que essa web aula possa colaborar para que essa nossa aula, que seria a aula 5, 18 de março, quarta-feira, possa também, além de todo o material postado no nosso ambiente virtual, ter esse complemento dessa minha web aula, em que eu possa transmitir para vocês aquilo que estaríamos discutindo na aula presencial. Então, desejo a vocês um momento bastante oportuno para revisarmos estes conteúdos, que na aula de hoje é o planejamento, basicamente, de como um gestor deveria atuar nas empresas no momento presente. Bem, inicialmente acho importante relembrar a todos vocês sobre a hierarquia a qual as nossas empresas estão indistintamente fundamentadas. Nós temos a grande massa de colaboradores que estão no topo, estão, aliás, no alicerce dessa pirâmide, representando a funcionalidade operacional. Em seguida, as gerências, a média gerência e a alta gerência. Essa gerência e média gerência, este primeiro nível pode ser substituído de uma forma mais usual nas nossas empresas, como coordenadores, supervisores, lideranças. A média gerência é o que efetivamente conhecemos como gestores de área. E a alta gerência seriam representados mais por diretores. As responsabilidades, as obrigações, os comprometimentos estão também baseados nessa hierarquia. Quanto mais no alto da pirâmide, maiores responsabilidades e obrigações de alto nível, de alta performance e certamente, e é o mais importante que queremos abordar, de alto impacto. Diferentemente, se eu estiver, por exemplo, nessa parte da pirâmide, na base dela, não significa que eu não tenha obrigações e responsabilidades. Eu as tenho também, mas o impacto das minhas atitudes relacionadas aos fatos aos quais eu sou responsável provavelmente seja muito menor do que uma decisão, uma atitude da alta gerência. Bem, esse é um conteúdo que não é nenhuma novidade aos senhores e às senhoras, mas eu gosto sempre de relembrar essa hierarquia tradicional, porque de fato ela representa o que nós vemos nas nossas companhias. Mas o foco principal na disciplina de modelo de gestão é essa abordagem das obrigações e responsabilidades. Se eu estou aqui na alta gerência, significa que eu deva ter competências e habilidades bem específicas, e a gente já vai discorrer sobre elas, mas habilidades e competências bem específicas, porque terão um impacto muito grande no negócio da companhia, nas estratégias e atitudes e decisões da média gerência, das supervisões e inclusive nas operações. Muito bem, então, segundo Katz, como que a gente define estas competências? Vamos começar pelas competências técnicas, as mais tradicionais, em que a gente atua baseada naquele conhecimento
instruções, expertises que temos da atitude voltada ao executar, à operação. Competências que existem também na alta gerência, mas elas são bem específicas e bem práticas e objetivas. Nós já tínhamos conversado se um diretor deveria ter competências técnicas. E vocês chegaram à conclusão, com bastante pertinência, de que talvez eles não precisem, um gestor não precisa executar, mas precisa ter o conhecimento dessa competência técnica para saber o que definir como meta, como controlar, como exigir, como criar cronogramas, tempos e processos. Mas existem competências técnicas que são específicas de direção ou de gerência. Vamos pensar, você ter uma competência de fazer cálculos probabilísticos para embasar tecnicamente as suas decisões e não ser uma decisão empírica. Vou dar um exemplo. Eu sou gerente da área de vendas e estou pensando em tomar uma decisão de aumentar o meu quadro de vendedores externos. Eu posso me utilizar de cálculos probabilísticos, pensando no histórico que os meus vendedores atuais têm e projetar matematicamente o quanto um novo colaborador, aumentando o quadro de vendas, poderia trazer financeiramente para a companhia. Ou seja, eu vou tomar uma decisão que compete a mim, de contratar ou não, baseado em conceitos e modelos matemáticos. Estes conceitos e modelos matemáticos é uma competência técnica de um gestor. Então, não necessariamente quando se fala em competência técnica, é a operação de produzir. Pode ser uma competência técnica da média, da alta, inclusive, gerência. As competências interpessoais são aquelas que hoje talvez seja o maior déficit das gestões. Capacidade de liderar, de trabalhar com pessoas, compreendendo os relacionamentos, os estilos de comunicação, de motivação, a capacidade de gerenciar crises, de harmonizar objetivos individuais com os objetivos coletivos. Talvez as competências interpessoais sejam as mais difíceis de serem desenvolvidas, mas nunca, em tempo algum, se fez tanto quanto hoje se tem feito, ou pelo menos se disponibilizado, para que as pessoas se preparem para essa competência. E eu diria mais, agora o inverso do que eu disse antes sobre as competências técnicas. Uma pessoa que está na base da pirâmide, é um colaborador operacional, também precisa ter competências interpessoais. Claro que essa disciplina tem o foco sobre a gestão, mas é importante aqui que se diga que um colaborador que trabalhe na operação, não tem nenhum cargo hierárquico de gestão, ele também precisa saber se relacionar com as pessoas, se comunicar, se automotivar, administrar tempo, enfim, competências pessoais. O terceiro tipo de competência muito importante são as conceituais. Essa talvez esteja bem específica aos cargos hierárquicos que não são de operação, cargos de gestão, porque elas dizem respeito basicamente à capacidade de decidir, diagnosticar uma situação, levantar as hipóteses, testá-las, escolher qual seria a hipótese a ser aplicada, acompanhar essa implementação e, inclusive, em algumas circunstâncias, recuar porque não foi uma decisão assertiva ou complementá-la para torná-la assertiva. Situações complexas, eu falo muito sobre administração de crise, as empresas ainda estão engatinhando nas suas gestões com relação à gestão de crise. E aqui
faço um parênteses, que crise podem ser sobre diversas óticas. Crise financeira, crise de sucessão, crise de um lançamento de um novo produto que possa gerar muito tumulto, crise de troca de funcionários que são chave dentro da companhia, então há um momento delicado de readaptação, de você reintegrar pessoas novas que são pessoas chaves, chefes, líderes, então você precisa reintegrar essas pessoas à companhia. Por exemplo, uma crise como a que nós estamos vivendo, em que estamos passando por situação de que, em algumas circunstâncias, as pessoas irão faltar o trabalho, vão trabalhar à distância, a nossa própria questão aula à distância, professor gravando web aula, o aluno tendo que assistir e absorver este conteúdo, enfim, são situações complexas que não são corriqueiras, que não compõem o processo do dia a dia, que cabe sim à hierarquia ter essa competência de se adaptar, de inovar, de ter um tempo de reação muito mais rápido do que se espera no dia a dia. Porque se é uma crise é imprevista, se é uma situação de difícil diagnóstico, é porque ela não ocorre de forma corriqueira, que já se tenha previamente mapeado um plano de contingência. Então é uma competência muito delicada e muito, muito importante. E por fim, competências políticas. Políticas aqui que não é a política partidária, mas políticas que nós temos sobre diversos viés também. Com relação a uma empresa familiar, tem toda uma estrutura, uma política de compreensão das situações, de decisões, de modelo de discussão. Tem políticas que a empresa cria sobre padrões de compras com seus respectivos fornecedores, políticas internas de benefícios, de reajustes, de solicitação de férias, de manutenção preventiva, preditiva, ou seja, nós temos política dentro da companhia que são as estratégias pré-definidas e assumidas como as que são aceitas dentro da empresa. Essas competências, nem sempre os gestores têm autonomia para criar, modificar, eliminar, e é uma competência também assumi-las de uma forma com equilíbrio, serenidade e já como o próprio nome diz, competência. Agir e atuar com excelência, mesmo diante daquilo que não se concorda 100% ou parcialmente. Então, essas 4 competências, segundo Katz, que é um autor que trabalha muito sobre essa questão de modelos de gestão e hierarquia, elas resumem muito bem o que se espera de um gestor. Qualquer outra coisa que se possa falar sempre será incluso nessas 4 competências. São técnicas específicas, pessoais, de conceito e de política. Muito bem, cada uma dessas competências, elas têm um nível de exigibilidade maior ou menor, aí sim, conforme o nível que eu estiver naquela pirâmide. Então, por exemplo, se a minha gestão é coordenação, eu tenho aqui, nesse chuleado um pouco mais escuro, uma exigibilidade técnica bem maior do que, por exemplo, se eu sou do topo da pirâmide, eu sou um diretor da pirâmide. Aqui eu tenho boa parte da minha atuação na empresa envolvida com conhecimento técnico. Vejam que o relacionamento interpessoal, as competências interpessoais, elas estão basicamente no mesmo grau de exigibilidade em qualquer um dos 3 níveis de gestão. Aqui nós deixamos fora a parte do funcionário operacional, como nós estamos entendendo níveis de gerência apenas, né, modelos de gestão, então nós temos só os 3 níveis de gestores.
Então, vocês observem que a competência interpessoal, a exigibilidade praticamente é a mesma. No técnico, a coordenação exige um pouco mais do que a média gestão, e ainda muito mais do que a direção da empresa. A competência conceitual é praticamente o inverso do que a técnica. Exige-se muito mais conceito da diretoria, um pouco menos da gerência e um pouco menos ainda de uma equipe de coordenação. Já as competências políticas, que são aquelas voltadas às estratégias definidas pela companhia e que devem ser assumidas como regra e padrões para todos dentro da empresa, ela está quase na mesma proporção, exigindo um pouco menos da equipe de coordenação. Muito bem. Ainda dentro das competências políticas, já que falamos sobre a aplicabilidade e aceitação das estratégias que a empresa definiu, aqui cabe uma ressalva sobre mudança. De uma forma muito corriqueira, toda mudança gera uma grande insegurança, um temor pelo o que virá no futuro, em consequência, uma turbulência na equipe como um todo. Portanto, ao gestor cabe a certeza de que ele é o responsável pela aplicabilidade de todas as mudanças com equilíbrio, serenidade, com uma comunicação muito fluente para mitigar esse impacto de desconforto, turbulência, boicote e uma série de outras atitudes voluntárias ou involuntárias que as equipes apresentam diante da inovação ou da mudança. Isso é um exemplo de competência política que se espera de um gestor e que ele vive constantemente. Se ele é uma gestão intermediária ou média, ou mesmo a alta gestão, que seria a diretoria, ele basicamente está cumprindo um papel de sinalizar todas as mudanças necessárias para aumentar a produtividade, para que a inovação traga menos retrabalho, melhores ambientes de trabalho, maior segurança do patrimônio ou física da sua equipe, enfim. É quase como se disséssemos que 80% do tempo de um gestor é trabalhando com ou sobre mudanças. E dentro ainda, seguindo, já que eu falei 80%, das mudanças representam a atuação de um gestor, nós linkamos automaticamente com as questões de tecnologia. Hoje, uma empresa que busca ascensão e sustentabilidade no mercado em que ela atua, é inimaginável que não tenhamos gestores que estejam constantemente preocupados, buscando e atentos às alternativas tecnológicas. E elas são centenas. Então, esse gestor precisa identificar, encontrar as alternativas, selecionar, ter certeza das sugestões às quais ele irá propor de inovação tecnológica, se são efetivamente aderentes ao que ele está buscando, a política da empresa, as condições financeiras, não apenas, mas de recursos dentro da companhia. Hoje, você administrar questões tecnológicas não é mais simplesmente software. Nós temos automação, nós temos inteligência artificial, realidade aumentada, uma comunicação virtual muito fluente, os órgãos governamentais baseados fundamentalmente em tecnologia para que a empresa apresente as suas obrigações, como também as próprias fiscalizações feitas por estes órgãos. Então, a questão tecnologia vai desde a seleção da ferramenta,
da segurança dos dados. Nós temos hoje leis que protegem e que exigem que a empresa tenha uma política de segurança dos dados e responde, inclusive, por esse critério de ter ou não ter segurança. Então, na verdade, não é mais comprar PC e impressora e servidor. Hoje você tem a opção de hospedar e investir menos em infra. A escolha da hospedagem é importantíssima pelo tempo disponível que se tem de sistema, por questões de manutenção que quem nos hospeda poderá nos impor de sistema fora do ar. A própria segurança, não é porque eu hospedo que a empresa não é corresponsável por essa segurança. Nós temos alternativas que são BPO, é eu terceirizar a operação e ficar apenas com a gestão. Então eu não vou ter uma equipe interna que calcula folha, eu vou contratar uma equipe BPO, uma empresa especializada, e ela vai me entregar o cálculo da folha pronto. Cálculo mensal, férias, rescisões, guias, enfim, são tantas as opções. Eu tenho a alternativa de automatizar equipamentos lá da fábrica. Eu tenho a alternativa de colocar um robô para fazer saque aos meus clientes. Em todas as áreas, a questão tecnológica hoje é eminente e cabe à gestão, a gestão intermediária, média e alta, estarem atentas às alternativas e não acabar também selecionando porque o meu vizinho do lado também utiliza, mas entendendo a funcionalidade, o custo-benefício, o quão aderente é essa tecnologia aos padrões da minha empresa. E em não sendo aderente, não significa que eu não possa criar um plano, um projeto, para tornar aderente num curto, médio ou longo prazo. Então, tecnologia hoje é algo que a gente diz que nunca podemos dizer nunca. Essa palavra tem que ser retirada do vocabulário do gestor. Pode não ser o momento, mas é preciso que todos se preparem para o respectivo momento. Mas é uma questão fundamental, primordial, repleta de variáveis e o gestor precisa se preparar. É inadmissível um gestor não saber questões como o que é inteligência artificial e o que isso pode trazer em benefício para a minha empresa. Como funciona uma realidade aumentada, quais são os exemplos, as práticas usuais e se eu posso utilizar isso dentro da minha empresa. Acabei de falar de BPO, como isso funciona, quem oferece, qual a relação custo-benefício, até que ponto pode ser interessante ou não na minha empresa. Falamos de ferramentas como BI. Hoje nenhuma empresa imagina não usar o Word, Excel e PowerPoint. Isso é pacífico. Mas ainda temos empresas que não sabem o que é um BI, o que é um Data Warehouse e aonde essas tecnologias podem ser úteis dentro da minha empresa. Será que vale a pena eu ter um servidor dentro da companhia, ter todo o ônus da manutenção, da segurança, do espelhamento desse servidor caso pegue fogo, alguém roube? Ou será que vale a pena eu hospedar fora da minha empresa e transferir a terceiros todas essas operações? Eu aqui não estou afirmando em nenhum dos exemplos que estou dando que a empresa deve ou não seguir este modelo, esta ferramenta, adquirir essa tecnologia. Eu estou dando exemplos de tecnologias que existem e cabe aos gestores avaliarem. Hoje nós temos equipamentos que é possível instalar equipamento de fábrica, dispositivos mecânicos e automatizados que monitoram aquele equipamento em específico 100% do tempo. Horário que liga, quem é o operador,
quando desliga, quando parou, quanto produziu, quanta energia consumiu, todos os critérios que interessam para a manutenção e para a gestão daquela máquina. Hoje nós podemos, por exemplo, instalar uma tag numa ferramenta, aquelas ferramentas que trafegam dentro da companhia de um setor para o outro. Eu posso colocar uma tag dentro na minha ferramenta e estar acompanhando por um sistema onde ela está. Chegou no setor hoje às 9 horas, permaneceu até o meio-dia, a 1 hora foi para o outro setor e até agora está naquele setor X. Eu posso colocar tags no uniforme dos funcionários. É uma tecnologia que existe e eu consigo monitorar onde o colaborador está. Esse é um exemplo de tecnologia que existe e que no Brasil nós não podemos utilizar. Por quê? Porque os sindicatos não autorizam. Então, os gestores não cabe a eles apenas conhecer todas as tecnologias que existem. Todas seria impossível, né? Mas buscar o conhecimento do que existe no mercado e o que é pertinente, relevante e com legalidade para a sua empresa. São exemplos que eu estou trazendo para que vocês entendam exatamente o que se espera de um gestor neste quesito tecnologia. Ética também é uma competência política e um tema bastante controverso sobre o que é ética. E eu aqui gosto sempre de colocar essas 3 palavrinhas: o que eu quero, o que eu devo fazer e o que eu posso fazer. São 3 níveis diferentes de decisão que nos remetem a uma atitude ética ou não ética. Eu posso querer liberar um funcionário no meio do expediente porque ele é um cara mega esforçado e eu olhando para o semblante dele, eu acho que ele está triste. A segunda pergunta a fazer é se eu devo fazer isso. Se eu posso criar diferenças entre um colaborador e outro, partindo-se de uma percepção minha de um fator abstrato, como tristeza. Eu devo tomar essa decisão assumindo a minha percepção como uma realidade? E a terceira perguntinha é: eu tenho autoridade legal para dispensar um colaborador no meio do expediente, porque a minha percepção ao olhar ao semblante dele é de tristeza? Quando você responder essas 3 questões como sim, você estará tendo boa parte da tua decisão com ou sem ética. O sim, claro, que nos remete a uma atitude com ética. Não basta eu querer e nem dever fazer algo se eu não posso, eu não tenho autoridade, respaldo legal. Por exemplo, eu quero monitorar onde o meu colaborador está durante o horário de expediente, que está de uniforme, dentro da nossa empresa. Eu quero saber aonde ele está para localizá-lo com rapidez. Eu devo fazer isso? Eu devo, porque eu sou a gestora e eu preciso responder por onde cada um da minha equipe está dentro da companhia. Eu posso fazer isso? Não, eu não posso, porque existe um sindicato, existe uma CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, que define alguns padrões de limites de atuação da empresa, como, por exemplo, monitorar fisicamente, controlar com câmeras ou com qualquer outro dispositivo o colaborador. É uma questão sindical. E se eu infringir, eu não estou sendo ética com o sindicato que representa os trabalhadores dentro do nosso segmento. Bem, ética é algo que é uma competência política, é algo que não pode se imaginar que um gestor atue sem ética, é básico. Bem, e por fim, não menos importante,
Uma competência que hoje é muito defendida e que existe uma metodologia, a maioria dos cursos, inclusive, possuem disciplinas específicas. O nosso curso de administração também tem essa disciplina, que é gestão de projetos. Então, aqui não cabe uma aula determinando e discriminando todas as etapas e fases de projetos. Mas cabe sim dizer a vocês de que uma das competências que se espera de gestores, tanto de qualquer um dos níveis, inclusive até a alta direção, que tenham conhecimento de metodologia de projetos. Basicamente, existem hoje duas metodologias, PMI e modos ágeis. PMI é uma metodologia americana que tem um procedimento pré-definido de como se faz projetos, desde definição de escopo, mapeamento de riscos, planejamento dos recursos humanos e financeiros, físicos, até um acompanhamento, né, das etapas com interdependências, quando que uma pessoa começa uma atividade, somente depois que a sua antecessora terminar, e este acompanhamento havendo atraso, planos de ação que provavelmente estejam ligados ao mapeamento dos riscos. Bem, o PMI é um modelo robusto, bastante engessado, para que um projeto tenha início, meio e fim, amplamente discutido e pensado em custos e prazos do início ao fim. E a gente tem um histórico de que este planejamento, até que se efetivamente aprove e se comecem as execuções, tem consumido de gestores e da própria empresa, por consequência, tempos onerosos que não estão condizendo com aquilo que as companhias buscam. Elas buscam algo mais ágil. E de tanto se falar nessa etapa em que utilizamos, anos utilizando o PMI, que as empresas buscam algo mais ágil, criou-se planejamento de projetos modelos ágeis, que é uma metodologia mais recente. O que tem de novo nessa metodologia? Segue alguns princípios do PMI, como um bom planejamento, basicamente quebrando início, meio e fim em entregas parciais. Então, o que eu tinha antes, que era um início, meio e fim, que poderia durar, exemplo, 12 meses, eu vou dividir em 12 projetos. O primeiro mês, o que vai ser feito e uma entrega, aquilo virou um projeto. Projeto de novo para o segundo mês e assim sucessivamente. É um exemplo, poderia ser 12 meses e eu fazer entregas semanais. Poderia ser um projeto que antigamente era 12 meses e eu fazer entregas quinzenais, semanais. Depende da característica do projeto, mas a ideia é, por ser ágil, faço o planejamento menor. Porque se eu vou fazer um planejamento para um mês, talvez eu leve um dia e a partir do segundo dia eu já posso começar a trabalhar para fazer as entregas de um mês. Eu não preciso planejar os 12 meses para só então começar a execução. Bem, existem vantagens e desvantagens dos dois modelos. Os modelos ágeis, se eu tenho um projeto que originalmente levaria 12 meses, e eu não vou planejar 12, eu vou planejar o primeiro mês para fazer a entrega, eu posso correr o risco de começar o projeto sem saber exatamente que vou levar 12 meses, sem saber exatamente o valor que eu vou gastar no todo. Por quê? Para que eu saiba exatamente se é 12 meses, ou é 11 meses, ou são 16 meses, eu teria que planejar tudo. Para que eu saiba que vou gastar 500 mil e não 1 milhão, eu tinha que fazer o planejamento todo, que é o que o PMI defende. Então, os modelos ágeis, claro, têm vantagens e têm desvantagens.
Por que se espera que um gestor tenha essa competência? Gestão de projetos basicamente se faz com um gestor de projetos no mínimo. Se seguirmos a metodologia PMI, ele deveria ser certificado pelo PMI. Mas as empresas nem sempre exigem certificação, mas exigem que ele conheça o modelo para aplicá-lo, se vai ser o gestor de projeto. O gerente de projeto pode ser um administrador, pode ser um engenheiro, pode ser um gestor financeiro de RH. O projeto pode ser exclusivo da área de produção, então pode ser o gerente industrial. Pode ser um projeto que envolve a empresa inteira. Posso contratar um gerente de projeto externo. A empresa vai mensurar essas características, o tamanho do projeto, a qualidade que ele quer dar a este projeto. Então, uns gestores que conhecem gestão de projetos, seja PMI, seja modelos ágeis, ele pode propor a metodologia para garantir prazo, garantir preço, mapear riscos e não interromper projetos por fatores surpresa. A metodologia traz cases de sucesso, quando se aplica um modelo, e cases de insucesso, quando não se aplica um modelo. O que é um projeto? Comprar uma máquina nova pode ser um projeto, porque eu tenho um início, um meio e um fim. O início pode ser pesquisar máquinas no mercado, consultar fornecedores, visitar empresas que já utilizam esse equipamento para fazer uma avaliação. Eu tenho várias etapas. A etapa comercial, negociação, contrato, guias de importação, se fosse o caso. Até a terceira etapa pode ser a chegada do equipamento, a instalação. A próxima etapa pode ser treinamento da equipe para usar aquele equipamento e o término do projeto. O dia a dia não é projeto. Lembrem-se, projeto tem início, meio e fim. E está intimamente ligado ao que falamos no início dessa web aula. Mudança. Um projeto, ele está sempre linkado a uma mudança, a uma inovação, a uma alteração da realidade ou do cenário que se tem. Bem, eu espero que essa web aula tenha contribuído com o conhecimento de vocês, que complemente todo o material que nós temos no AVA e que vocês façam uma ampla leitura, escutem essa web aula e aproveitem ao máximo o conteúdo. Lembrando que vocês têm o meu contato, havendo necessidade de dirimir dúvidas ou sugestões, não hesitem, eu estou à disposição. Um beijo e até a próxima.